Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Boa noite, boa noite, boa noite. Olá a todos que estão aqui. Sejam bem-vindos à nossa querida Rádio Web Cristo Consolador. Boa noite, Luzia. Boa noite a todos aqueles que vão chegar. Ou bom dia para quem vai ver de dia. Sejam todos sempre bem-vindos, encarnados, desencarnados, para que a gente possa dar início a nossa reflexão da noite de hoje, não deixando de elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a nossa querida Joana de Ângeles e a todos os amigos da espiritualidade maior que aqui estiverem conosco, a todos os amigos que nós temos encarnados também, que possamos, unidos num só pensamento, elevá-lo e agradecer, em primeiro lugar, a Deus por estarmos aqui mais uma vez, aproveitando essa oportunidade. Agradecer, Senhor, à Rádio Web Cristo Consolador, por essa oportunidade de disponibilizar tantos amigos queridos que vêm graciosamente trazer a palavra de Jesus, a palavra do Evangelho. E assim, nós vamos iniciar o nosso estudo da noite de hoje, aquele bate-papo leve, gostoso, que aceita comentários, podemos interagir. E vamos lá, que a lição de hoje é muito bonita, chama-se Construção Autoiluminativa. É uma lição muito interessante, como sempre, que a Joana nos traz, de coisas, às vezes, que a gente não para pensar. Oi, Catinha. Pensamentos de Joana que faz com que a gente também comece a pensar, a refletir sobre o assunto. Gente, quando o óculos da gente começa a escorregar, está na hora de mandar apertar. Mas o meu óculos vai ficar pronto, viu, gente? Eu vou poder ter um outro óculos para enxergar melhor. Não é igual o lobo mau, não, né? Tenho olhos grandes para enxergar vocês melhor, né? É para eu poder ler bacana, né? Então, na construção autoiluminativa, significa o quê? A Joana vem falando que, diante de tudo que tem acontecido, que acontece no nosso planeta, né? Hoje, são tantas coisas terríveis, muitas vezes, que parece que vão destruindo belas construções da inteligência humana. Porque, muitas vezes, a gente lê coisas, tem conhecimento de coisas, por causa da ausência da iluminação espiritual, a gente, às vezes, questiona: é humano isso? É ser humano? É uma pessoa que está fazendo isso, que está tendo esse ato, ou cometendo um ato tenebroso? Então, ela diz que nós, muitas vezes, tombamos no desânimo.
infelizmente, a gente vê pessoas, sim, até mesmo que pessoas até esclarecidas, que conhecem um pouco da doutrina, frequentam, gostam da doutrina, mas muitas vezes até quase deprimidas, porque não se conformam com essas injustiças. Aí, claro, nós, seja de quem, qualquer uma de nós, ou qualquer um que tem um pouco mais de conhecimento, quando alguém chegar perto de nós assim, temos a obrigação de esclarecer com muita paciência, sem irritação, do óbvio, porque a gente acha que só porque está comungando conosco o Espiritismo, já tem que estar esclarecido, já tem que saber tudo. E não é verdade. Nós, aqui, eu mesma digo, não conheço grande coisa também, não, estou aqui ainda trôpega na doutrina, mas, gente, às vezes a gente tem que respirar assim, sabe? Nada de desânimo, hein, Kátia? Vamos lá, você sabe muito bem das leis de causa e efeito, você conhece todas as... Já estudou. Conheceu, não sei se conheço, senão não me desanimaria. Não é que eu, Deus me livre, desânimo de não, dá assim na hora da notícia, você... Ai, aí a gente vai, não é fácil não, Senhor. Senhor, Senhor, aí a gente... Nesse momento é um momento gostoso de conversar com Deus, porque a gente ouve a palavra dele quando a gente conversa com ele. A gente ouve aquela coisa gostosa nos envolvendo, falar com Jesus. Jesus, meu amigo, irmão, não é fácil isso, não. Está muito difícil. A gente conversa, e isso vai dando um alívio, que é claro que imediatamente o nosso anjinho, o guardião, os nossos amigos que nos gostam, chegam logo perto de nós, nos animando, intuindo, não fique assim, meu irmão. Olha, sabe que a morte não existe, que essas maldades um dia vão acabar, a humanidade está evoluindo, e a gente precisa acreditar nisso, e é verdade. Sabe por quê? Porque a Joana fala que esse esforço que nós fazemos, que aplicamos em favor da divulgação do Evangelho, né? Cada um de nós, dentro da sua especialidade, dentro daquilo que quer fazer na doutrina, está sempre divulgando o Evangelho. E ela diz uma coisa interessante. Alguém já experimentou ler o Evangelho em voz alta em casa e fazer aquela prece para Deus? Fazer isso lendo para Jesus? Faça. É impressionante como a gente sente, né? Que os espíritos gostam, sentem. Ela diz que eles chegam ao êxtase de maravilha de quando nós divulgamos, quando nós falamos do Evangelho. Agora, vocês já perceberam que, aparentemente, a gente não consegue penetrar nos corações amigos? As pessoas encarnadas. Não altera o comportamento dessas pessoas para essa vivência maravilhosa da doutrina de Jesus. As pessoas acham até bonito, bonita prece, né? Mas, como ela diz aqui, que essa divulgação leva ao êxtase de comunhão com os espíritos superiores. Isso é muito, muito maravilhoso. Então, a gente nem deve deixar de fazer, de continuar fazendo, porque o outro que ouve aqui encarnado está nem aí. Mas a gente está aqui para o Senhor, não é? Para Jesus. E ela diz até que algumas pessoas se deslumbram. A gente, não é? Às vezes a gente, quando escuta uma prece desses grandes oradores, né? Nossa, que maravilha! Poxa, até com sinceridade, sim, porque é bonito que a pessoa está falando, mas a atitude é mantida da mesma forma. Pessoas materialistas, que são características dos dias atuais, é o materialismo. Então, essas pessoas ainda estão sob o domínio dessas paixões nefastas, e elas podem achar lindíssimo, aplaudir, mas ainda não toca. Jesus tem uma passagem, né, que ele fala, porque reclamam,
os apóstolos, né? Porque não conseguiram fazer o que ele fazia no momento lá de uma cura, de uma coisa lá, não lembro, também não lembro de todas as parábolas que ele dera, que ele disse que não, por causa da dureza dos nossos corações. Me lembrei disso agora, senão eu teria visto a parábola para trazer. Me lembrei disso agora, conversando aqui. E que é verdade, alterar o comportamento, as pessoas, todos nós alteramos o nosso comportamento. Até hoje a gente ainda está aqui lutando para mudar o comportamento, imagina lá atrás, quando ainda éramos quase primitivos. Então, ela diz que outras pessoas nem sequer demonstram assim, uma emoção. Ela fala que parece que as pessoas estão, essas pessoas que nem falam nada, não sentem nada ao ouvir aquela prece, aquela súplica, parece que elas estão anestesiadas. O que houve? Ele fez uma prece agora, é? Eu nem ouvi. Não vi, não. Já vi gente falar isso. Então, ela fala que essa pessoa se compraz, não é? Porque elas ouvem a palavra terapêutica de libertação e se permitem arrastar pelos automatismos do cotidiano. Mesmo ouvindo palavras de bem-estar, de libertação, elas ainda são arrastadas pelas coisas daqui, da terra ainda. E ela fala que grandes amigos afetuosos, pessoas permanecem amargas, depressivas, e censura tudo, né? Numa interna exaltação do ego, acostumado à crítica doentia e destrutiva. A gente não conhece, a gente conhece. Pessoas que o ego é que fala, critica, não aceita nada, não faz nada que possa elevar o outro, apenas críticas autodestrutivas, menosprezo. E isso é muito triste, porque, olha, quer saber de uma coisa que eu aprendi a duras penas, hein? Estou falando no alto dos meus 70 anos. O que acontece? Hoje, por exemplo, a gente não tem mais coragem de, quando acontece alguma coisa, da gente criticar a pessoa ali, falar. Nossa, tem gente que fala na hora, aí me diz assim, não, é porque eu sou muito crítica, muito rigorosa. A pessoa diz assim, sou muito rigorosa, então eu faço aquela crítica sincera e contundente. Famoso sincericídio. Pois é. Aí a pessoa fala como se fosse perfeita. Não, porque eu sou assim, sou assado, então eu não aceito erros. Como não? Se Jesus aceitou nossos erros e Deus nos aceita, somos seus filhos, ele nos aceita até hoje. Nunca, nunca, jamais nós vamos ter a sensação de abandono do nosso Pai. Então, as pessoas, elas falam do que elas não sabem, do que elas não têm ideia, pela imaturidade psicológica, não é? Pela imaturidade do espírito. E as pessoas, elas falam sobre o reino de Deus. E elas nos falam sobre esse reino de Deus, esses pregadores, como um mito belo e fantástico, impossível de ser conquistado. Vocês já imaginaram como é que se pode? Eu nunca pensei sobre isso, mas agora pensando, o reino de Deus, essa palavra reino, lembra o quê? As histórias de príncipes e princesas, de reinos, castelos. Vai? Então, quando fala do reino de Deus, como um mito belo e fantástico, é disso. Parece que está falando de um reino encantado, né? Um castelo, com jardins. Mas impossível de ser conquistado. Só que lá você não vai chegar nunca, tá? Porque o rei não aceita a visita. Não é igual castelos aqui, né? Os castelos do planeta Terra, que tiveram seus reis, você não podia ir lá de qualquer forma, entrar no castelo e ir lá conversar com o rei. Entendeu? Não podia. Então, comparando Deus com esses reis, né?
Você não vai ter acesso a isso aí. Não, não. Mas aceitam Jesus. Olha que coisa interessante. Você aceita Jesus, meu filho? Aceito Jesus. E ficam repetindo palavras de Jesus, né, que vem na memória, soltamente, mas estão ali, dizendo que creem em Jesus. Mas no reino de Deus, esse é um mito. É um mito, porque é uma coisa impossível de ser alcançada. Mas Jesus, ele não dizia que o reino, que ele não era desse reino, né? Ele falou, né? Falava isso, meu reino não é deste mundo. Eu vos deixo a minha paz, a paz que o mundo não vos pode dar, mas a paz de Deus, né? A paz desse reino, esse reino de amor. Faz sentido, né? A gente agora traduzindo assim, o nosso pouco conhecimento, mas do Evangelho segundo o Espiritismo, com certeza todo mundo tem. Então, esse é o livro básico para a gente se confortar. Então, a gente lê as parábolas do Mestre, que Kardec foi de uma emoção maravilhosa, foi de um presente quando ele colocou o Sermão da Montanha. E é altamente consolador. Então, a gente vê que as pessoas sabem, muitas vezes, de cor, porque Jesus falou, né? E eu creio em Jesus. Mas esse reino. Então, ela diz que, diante desse insucesso aparente do bem, que aí é um sucesso aparente, né? E os naufrágios, ela usa os naufrágios morais, sociais, econômicos e espirituais, nos equívocos perturbadores. Permitimos que um véu de tristeza desça sobre nós e a melancolia sussurra aos nossos ouvidos, dos nossos sentimentos, palavras de desânimo, como se a luz estivesse sob densa treva que não consegue diluir. Veja bem, quando nós permitimos que esse insucesso do bem, insucesso aparente, mas o insucesso aparente, não é como ela diz do bem, pode descer aquela tristeza, sim, aquela melancolia, e algo pode vir sussurrar nos nossos ouvidos, sim, também, falando da perda de tempo, que nossos sentimentos não são validados. Está vendo? Você fica aí, se esforçando, e cada vez que você se esforça, vem uma tribulação. Nós precisamos entender isso, essas tribulações, não só como provas, mas a Joana fala, ela chama de experiências, porque são experiências. Viver nos conflitos, viver em momentos de dor, são conflitos, muitas vezes achamos que não vamos conseguir a solução daquilo. E olha, tem vezes que não conseguimos mesmo, né? Quando são aquelas expiações, quando são aqueles. Não conseguimos, como é que se diz? Ela não consegue ser diluída totalmente, mas pode ser minorada. Ela pode ser transformada em resiliência, trazendo fé, esperança, que a gente vai alcançar, porque Deus está conosco. Então, a gente precisa ter esses pensamentos otimistas, mas que a gente não se preocupe com as ocorrências menos felizes, que estão repletos. Gente, os meios de comunicação, pode ser de papel, pode ser aqueles meios de comunicação de massa, né? Televisão, rádio, os virtuais, Instagrams, TikTok, Facebook, sei lá mais qual, dizem que ainda tem mais, eu nem conheço
outros. Eu só conheço os básicos Instagram e só em Facebook. Mas eu não conheço outros, porque eu também não tenho nem tempo. Imagina se a gente vai baixar tudo quanto é aplicativo. Então, sempre cheios, quase sempre, né? Porque tem coisas boas também, mas de lições fúteis, tóxicas. Gente, desculpe, mas aquela tossezinha ainda me persegue. E eu tenho que ficar bebendo água para molhar as cordas vocais. Porque é uma tosse alérgica. Ai, gente, desculpe. Eu não tossi a tarde toda para tossir agora. Eu nem posso pôr uma bala que eu comprei para a garganta, porque eu vou falar, a bala vai cair. Bom, a gente vai falar dessas coisas, né? Perigoso, mas tudo bem. Então, essas notícias são muitas vezes fúteis e tóxicas, mas se nós pensarmos que elas são passageiras, transitórias, e logo serão substituídas por abençoadas conquistas de vida da verdade e do amor. Isso nos traz, pelo menos para mim, acredito que para todos nós que estamos aqui, nos traz um grande conforto espiritual. Pacifica muito as nossas almas quando entendemos e temos a certeza absoluta que tudo isso é passageiro. Só o amor não passa. São experiências. Essas experiências nos oferecem compreensão em torno desses fenômenos existenciais. Vão lapidando as nossas imperfeições, né, do nosso espírito, nossa alma, né, encarnada, aprimorando as nossas qualidades elevadas, que nós temos qualidades elevadas, dormem em germe no nosso ser, lá no íntimo, e só aguardam, elas só estão aguardando um momento para a gente se desenvolver. Olha aí, que beleza. Como é que é esse desenvolvimento? É isso que a gente está fazendo, que a gente faz nos nossos grupos de estudo. Nós estamos... Ah, tá quietinho? Boa noite, querido. Saudade. Vejam bem, quando nós estamos nesse desenvolvimento, isso vai nos trazendo um conforto também muito grande, porque, aliás, eu falo conforto porque eu vejo a doutrina espírita como grande conforto espiritual trazido por Jesus no seu... É o terceiro consolador, a doutrina, quando Jesus nos traz a palavra, né? Eu vos vou trazer um novo consolador. Isso é uma coisa assim que me emociona também, porque só depende de nós, porque está esperando se desenvolver. Através de tudo isso que ela está falando, quando a gente encontra e ouve essas notícias tenebrosas, ouvimos tantas coisas e vemos também, aí a gente pensa, Senhor, o que o Senhor deseja de mim? O que eu posso fazer assistindo a isso, a esse desastre, essa notícia? O que eu posso fazer, Senhor? Só olhar como bisbilhoteira? Curiosidade? Não. É para que a gente faça pelo menos uma prece. Senhor, abençoa o motorista que fugiu, deixando a vítima caída ao abandono, Senhor. Que ele tenha a sua consciência, comece a falar com ele. Tenha misericórdia daquele caído ali,
Então, a gente tem uma porção de recursos para nós treinarmos, que aí nós vamos treinar o amor ao próximo, a compaixão pelos estranhos. Porque ter amor e compaixão pelos nossos, os malfeitores também têm pelos deles. Está no Evangelho isso. Não fazemos nada de diferente. Agora, termos compaixão por aquele que atropelou, que teve uma atitude covarde, isso eu considero já uma alta elevação, que eu ainda tenho um pouco de dificuldade. Eu oro, na hora de que eu vejo um acidente, eu realmente oro mais pela vítima, mas eu não sou falsa, tá? Eu sou sincera, no sentido de reconheço ainda que preciso também orar por aquele que fez a maldade, que cometeu aquele crime. Por quê? Porque é preciso que a gente tenha para com ele compaixão, como Jesus teve na cruz, olhou para todos nós cheio de compaixão e pediu a Deus por nós. Sim, Pai, perdoa-os, não sabe o que fazem. Então, se a gente pensar nisso, né? Vocês acham natural uma pessoa que comete um ato desses, sai correndo para se esconder, sabe o que está fazendo? Aí vão dizer assim, sabe sim, bebeu, não tinha que ter bebido. Também não sabe o que está fazendo quando bebe vai dirigir. A gente é que pensa que a pessoa sabe o que está fazendo. Não sabe, não. Porque quem sabe não faz. Só de partir desse princípio a gente já pode enviar um pensamento de compaixão. Senhor, abençoa essa pobre alma, Senhor. Ela não tem ideia do que a aguarda. Por isso, Senhor, tenha compaixão. Porque caiu na malha fina. Eu digo que os nossos débitos, assim, que as pessoas, né, que a lei divina, ninguém escapa, é a malha fina. É o imposto de renda de Deus. Ninguém escapa dessa lei. Ele foi, e a gente tem que ter piedade, porque tu não sabe de nada, tu caiu na malha fina e acabou. Entendeu? Depois, aí são outras consequências e outras formas de resgatar tudo isso. Então, ela diz que, desse modo, a gente mantém o nosso bom ânimo. Nunca, nunca, nunca desanimando. Então, vamos nos animar treinando isso. Eu acho esse um exercício bem interessante quando a gente pode treinar a compaixão. Mais até daquele que é o algoz do que da vítima. A vítima é vítima. Mesmo que estivesse em débito com a lei, que estava, mas resgatou, mas teve a oportunidade. Agora, aquele que cometeu, que foi a mão do escândalo, temos que orar por ele, porque ele está lascado com farofa. Então, a gente tem que considerar, a Joana fala, que os habitantes desse planeta querido, amado, abençoado por Deus, eles se encontram em diferentes níveis de consciência, gente. Tem gente que ainda dorme, está adormecido ainda, lá no primitivismo. E não tem outros que estão assim, altamente, já um patamar alto, no sentido. Vou dar logo um exemplo, que é o meu exemplo hoje. O Padre Júlio está lá trabalhando pelo bem, não quer saber de quem é, não quer saber quem é, se aquela pessoa em situação de rua cometeu algum crime, não julga. Então, são diferentes consciências. Aí, uma vez me perguntaram, mas então por que Deus deixa essa mistura? Eu falei, essa mistura é muito boa, apesar da gente, às vezes, reclamar, mas ela é boa, sabe por quê? Um ato de um Padre Júlio, de um Chico Xavier, na época também, que fazia a mesma coisa, e de outros espíritas e outros cristãos, vamos falar assim, comove, toca o coração daquele que ainda está ali enraivecido. Toca. De alguma forma, aquela suavidade toca. Tanto que essas pessoas, o Chico, o Padre Júlio, outros mais, uma irmã Dulce, eram muito respeitados nas suas comunidades.
porque são almas grandiosas. Então, ela diz que nós ainda temos, muitos dormem com o germe no ser, aguardando o momento para se desenvolver. Olha só, nós já estamos nos desenvolvendo, eu espero. Nós já estamos nos desenvolvendo. Mas existem irmãos que ainda nem começaram, porque estão dormindo. Não é? Paulo tem até uma fala que eu gosto muito, eu também não sei toda. Acorda, ó tu que dormes. Vão lá nos evangelhos buscar a frase de Paulo e coloquem aí. Paulo diz isso e é verdade. Nós precisamos acordar. Então, ela diz que essas pessoas aqui, desses níveis, elas estão na expectativa de ajuda para crescer espiritualmente. Então, quando alguém bate a nossa porta no sentido que a gente conhece, até mesmo se a gente conhece pela televisão, pelo meio, a gente já está conhecendo. Então, essa pessoa está numa expectativa também de crescimento. Vamos orar por ela. Vamos orar por ela, para que ela seja tocada para essa vontade de ser melhor, de sair do crime. É isso. A Joana fala que os nossos irmãos mais difíceis, e a gente tem muitos, tem, né? De conviver, sabe? Sabem com o que eu estou falando. Os nossos irmãos mais difíceis de conviver, queridos e queridas, eles são um laboratório para as experiências do amor e da caridade moral. Verdade. São experiências. O cientista no laboratório não fica lá. Eu adorava ver aquelas coisas de laboratório, né? Todo mundo gosta aqueles potinhos saindo fumacinha. Pois é. Quando o irmão é muito difícil, sai fumacinha também. Tem os difíceis, mas não tão dificinho. Tem aqueles que são dificílimos. Esses são aqueles que saem até do tubinho de ensaio, as fumacinhas. Então, são experiências para nós. Eles trazem para nós um recado. Né? Quando ela diz aqui, não fujas deles, nem os antipatizes, porque geram dificuldades e criam problemas à tua volta. Ai, que recado, para mim, porque conversando com uma amiga, também com dificuldades, aí eu dizendo para ela, eu não seguro isso. Olha aqui, não pode fugir, não pode antipatizar, não pode nada. Então, a gente tem mais aqui não criar problemas. A gente tem que ajudar nos problemas. Agora, felizmente, ela fala, e é verdade, todas nós aqui, todos nós, que entrou o Carlos agora é homem, então, todas e todos, nós já podemos discernir entre valores éticos e optamos por aqueles que dignificam e promovem o ser. A doutrina espírita é uma opção nossa. Graças a Deus, uma opção para que a gente se promova espiritualmente, que a gente cresça, amadureça e a gente possa ser colhidos por Deus. Acolhidos, né? Escolhidos, somos o fruto. Então, a humanidade, em conjunto, ela tem crescido, não é? A gente vê, olha só que coisa. Eu tinha uma amiga que ela me dizia muito isso, e fazia essas comparações para mim. Hoje, lendo, ela já desencarnou, e hoje, vendo esse parágrafo, eu me lembrei dela. Ela dizia para mim, eu vou dizer para vocês, quando a Joana diz assim, a humanidade em conjunto tem crescido. E, embora dias tormentosos que nós enfrentamos, nunca, olha o que ela está dizendo, nunca houve tanto amor na Terra como hoje. Aí eu lendo isso aqui, falei assim para a Joana, onde? Cadê o amor? Eu sou terrível. A Joana me dá muitos cascudos. Então, tanto amor na Terra que se expressa por intermédio do respeito
a natureza, aí pergunto eu, que natureza que respeita? E as suas criaturas? Solidariedade nos momentos difíceis e lutas culturais em favor de leis mais justas e governos menos arbitrários. Em muitos lugares já se respira o clima de esperança e de bondade. Aí, claro, se você for comparar de todas as épocas que vimos vindo, claro que a Terra floresceu, a Terra é outra Terra. Mas há essa miscelânea aqui, não é? A gente está falando que há esse monte de gente misturada, né? Tudo junto e misturado. Mas faz uma campanha, divulga como adesão. A adesão ao Sul foi até de outros países. Vieram sem comentários se foi ou não foi, se chegou. Não é isso que a gente está falando. Nós estamos falando dos corações que se tocam, se internecem, se solidarizam e são empáticos à dor alheia. Porque eu fiquei imaginando, eu olhava para a minha casa, não tem nada aqui que se perdeu, perdi a vida, não. Coisa simples, mas é o que você lutou, que você comprou, que você tem carinho. Aí eu olhava assim tudo e ficava pensando, meu Deus, eu fico imaginando tudo isso enchendo d'água e você não ter tempo de tirar pelo menos os seus documentos, certidão, essas coisas, nem a sua bolsa, você sair correndo de chinelo, com a roupa do corpo, podia ser uma camisola, e no máximo um bichinho no colo. Para começar do zero, igual como nasceu. O bebezinho não nasce do zero. Também quem perde tudo volta para o zero. Para recomeçar tudo de novo. Aí é que a gente tem que lembrar de Jó e a fé. Né? Quando... Jó não, perdão. É Jó, não é? É que, sim, paciência de Jó. Quando ele perde tudo, porque o maligno estava tentando, ele abjure de Deus, não, eu posso te dar mais, renuncie, ele ali, não, Senhor, e louvava a Deus, perdeu tudo. Aí, de novo, tá vendo? Você perdeu tudo, Deus não te deu nada. Eu estou aqui interpretando a história, tá? A história não é dessa forma que eu estou falando. Vamos lá na Bíblia, está lá no Velho Testamento. Então, Jó resistiu, aí matou a mulher de Jó, abandonou, os filhos ficaram doentes, morreram. Jó ficou todo lascado. O que aconteceu? Ele provou a Deus que ele era um filho fiel, que nada poderia corrompê-lo. E Jó teve tudo de volta, os seus bens, a sua riqueza, a sua felicidade. Então, essa é a paciência, que a Joana vai falar daqui a agorinha mesmo da paciência. Temos que ter paciência. Porque nós hoje já combatemos os desmatamentos, não é? A poluição dos rios, já temos leis que defendem os nossos animais, os animais, não é? Nós já respeitamos isso, já temos essa noção dos direitos dos nossos irmãos menores, como falava Francisco de Assis. Então, esses momentos difíceis já têm sido apaziguados muitas vezes. E esse nosso esforço de autoiluminação, ele tem um objetivo, ele tem em vista. Agora ela vai dizer que a paciência é fator primordial para o êxito. Então, você está me dizendo, Joana, que para termos êxito, temos que ter paciência de Jó? Temos. Esse é o meu grande empecilho. Pessoas muito ansiosas, que querem tudo logo.
estou longe de Jó, mas eu já estou vencendo algumas coisinhas pequenas, mas estou, gente. Fala sério, quando a gente às vezes vai com ônibus intermunicipal como hoje, cheguei à tarde à beça do Rio, por quê? Nossa, o ônibus parou, não era o direto, parou em todos os locais que existem entre Rio e Macaé. Jesus, pensei que eu não fosse chegar nunca, cheguei quase meio-dia aqui. E ainda deu tempo de eu trabalhar a tarde toda, olha como Deus é bom. A gente sempre tem que olhar as coisas boas. Cheguei morta, cansada, demais. Agora, deu tempo de trabalhar, ganhar o meu pão de cada dia, deu tempo de tomar meu banho, de respirar um pouco. Só não deu tempo de almoçar, eu almocei ainda agora. Mas também não se pode ter tudo, né? Então, a gente vai fazendo esforço. E então, o que eu faço agora para não ter que lidar com a minha impaciência? Eu estava com sono, dormi, fechei meus olhos, me entreguei ao Senhor e pensei, Senhor, guarde o ônibus, o motorista, todos nós que estamos aqui dentro, porque a gente também não pode ter uma prece egoísta. Senhor, que eu tenha uma viagem muito tranquila, que a viagem... Mas se eu não peço pelo motorista que está dirigindo, e pela paz ali momentânea que seja, por todos que estejam no ônibus, eu não estou pedindo só para mim, como é que pode? Então, se acontecer alguma coisa, só eu me salvo? Não. A gente pede por tudo, por todos, no sentido de, não é que vá, cada um tem lá o seu karma, a gente sabe disso, não é disso que a gente está falando. A gente está falando para aprender a ter uma prece, ter algo de paciência. Então, a gente precisa orar. Aí fecha seus olhos e se entrega ao Senhor. Se morrer, morrer, porque morte não existe. Se desencarnar, tá bom, acorda do outro lado. Agora, o que não pode é a gente ficar, como eu ficava muitos anos atrás, qualquer interrupção para mim era o fim do mundo. Deus me livre. Agora eu não posso nem sentir isso, que me dá me dá dor física, porque eu prefiro não me impacientar sem motivo, porque não vai adiantar. Aí eu cheguei à conclusão, olha a tomada de consciência, o ônibus vai voar, vai ter um milagre, eu vou ultrapassar todo um trânsito, eu vou poder impedir onde o ônibus vai parar, porque se ele não é um direto. Não. Então, minha filha, relaxa, respira e dorme. Simplesmente isso, dormir como uma pedra. Então, a Joana fala que é preciso que a gente tenha essa paciência, porque o nosso esforço de autoiluminação tem em vista isso. Agora, os triunfadores sempre enfrentaram dificuldades que somente eles sabem. Cada um de nós aqui, que der ou que deu o seu testemunho, pode ser um testemunho menor que seja. Eu citei esse do ônibus, que eu achei esse o mais fácil da gente treinar paciência, mais fácil do que outros, mais pesados. Então, mas a gente tem que treinar do pequeno, do que a gente aguenta. Né? Médico que demora 2 horas para te atender. E outras coisas mais do dia a dia é treino de paciência, que é uma virtude na ciência da paz. E ela vai dizer isso. Então, não é fácil a gente viver os ideais de grandeza moral, né, tendo em vista a transformação da sociedade para melhor. Então, não adianta eu ter o ideal de grandeza moral, sabendo de onde eu vivo, né, na Terra, nesse planeta aqui, sem ajudar na transformação da sociedade para melhor, que a gente vai transformando aos pouquinhos, não tenhamos olho grande de querer fazer isso pelo planeta todo. Mas a gente vai fazendo, vai contaminando o outro que faz também, aí faremos uma grande corrente do bem. Porque a velha geração, acostumada, não, eu não estou acostumada a isso não, pelo amor de Deus, eu estou brincando que eu ia falar uma outra coisa, mas a velha geração, né, aquelas gerações do passado, e que nós estávamos lá, porque somos reencarnantes, né? A gente nem sabe o que a gente fez, que não foi bom, não foi, acostumada a esmagar, subtrair, mentir, impor falsas filosofias de justiça,
e de prazer. Eu fico pensando que todas as pessoas, eu até me incluo em menor grau, tá? Sem falsa modéstia, de que a gente tem essa coisa de falar, de coordenar grupo de estudo, parece uma coisa assim, que a gente já esmagou, subtraiu, mentiu, usamos filosofias falsas para a justiça divina, agora a gente vem resgatar. Porque, lendo Joana, estudando, né, a doutrina, a gente chega a essa conclusão assim, por que uns estão nesse momento tendo que fazer isso, e outros vão lá estudar juntos, contribuem, mas não se sentem não é na vontade, mas não tem uma necessidade, adoram participar, ficam estudando conosco. Estava sentindo sua falta, Berninho. Então, quantos de nós também não usamos falsas filosofias de justiça e de prazer? Né? Então, essa falsa geração ainda está por aqui, e elas são resistentes contra a nova, que anseia pela libertação da pressão, das pressões penosas e lentamente vão sendo substituídas, sim, por mais se utilizem da força e da crueldade, porque ninguém atropela a lei de progresso, porque é lei de Deus. E as leis de Deus são imutáveis. Então, por isso que ela diz que a gente não precisa ter desânimo, que a gente não desanime por esse motivo, porque tudo isso vai passar, porque Deus, que é o Senhor da vida, acompanha a marcha das criaturas dele, nossa marcha, e vai inspirando os seus representantes, porque a gente não tem aí representantes maravilhosos. Tivemos aí um Chico Xavier, uma Madre Teresa de Calcutá. Então, deles cuidando com afeto e constância, porque esses espíritos nos ajudam na nossa libertação. Então, ela fala que no exercício da paciência é imprescindível o autocontrole. Porque o autocontrole que demonstra a eficácia da ciência da paz. Olha aí outro roteiro que a Joana está nos dando. Paciência como fator primordial para o êxito. Depois, no exercício da paciência, treinarmos o quê? O autocontrole. Que o autocontrole vai demonstrar a eficácia da ciência da paz, que é a paciência. A paciência. Tudo tem encadeamento, né? Essa Joana. Depois ela fala de um cara que eu gosto muito, de um célebre escritor francês, o Gustave Flaubert. Ele foi o autor da Madame Bovary. Ele escreveu uma frase, ela diz que com muita sabedoria, ele diz que talento significa uma enorme paciência. Eu nunca tinha pensado nisso. Quando exercemos a paciência, nos alinhamos melhor aos ritmos naturais da vida. Olha que beleza. Há uma estação para tudo, é verdade. Esta é a lei da natureza. Não é? É verão, inverno, né? Com paciência, tomam-se melhores decisões. Dentro de um pequeno parágrafo, ele escreveu vários, né, tópicos da paciência. Ele nasceu em 12 de dezembro de 1821 e desencarnou em 8 de maio de 1880. E ele foi, assim, ele teve muitas influências de escritores fabulosos, como Émile Zola, quem mais? Balzac. Então, ele foi influenciado por muitos autores, muitos escritores, e ele foi bem considerado. Bom, se a Joana, que é a Joana de Ângeles, escreve aquilo de melhor que tem alguém, então, porque a pessoa tinha coisas boas para nos deixar para a posteridade. Então, temos mais aqui a aplaudir e realmente merece o nosso respeito.
Também se examinarmos a paciência de Nelson Mandela. É isso que todo mundo conhece. Esteve preso 27 anos, num total de 10.000 dias. Gente, olha a paciência do Nelson Mandela. Quando libertado, livrou da opressão o seu povo e o seu país. Tem gente que não aguenta ficar nem um dia preso. 27 anos. Então ela fala contundente para nós. Persevera naquilo que crês. Porque se a gente não acredita, é melhor ir embora. Joga, faz uma fogueira dos livros e vai embora, vai aproveitar a vida. Então, de outra forma, né? Porque eu acho que a gente aproveita aqui, mas vai aproveitar de outra forma. Então, perseverar naquilo que cremos. Porque a gente precisa saber, como a Joana nos fala, que o amor é a única solução para todas as dificuldades humanas. E que dificuldade que a gente tem de entender isso. O que não conseguirmos hoje, vamos lograr amanhã. Vamos alcançar amanhã. Se soubermos permanecer firmes e sem desalento. Aí tem que trabalhar a nossa paciência. Então, ela diz da resposta da sementeira, que toda sementeira nem sempre vai corresponder o que espera o semeador. Nós saímos a semear, não é? Mas nem todas as sementes corresponderão àquilo que a gente espera. Mas, nada obstante, um grão que germine e atinja o objetivo produz muito mais do que todos os que foram utilizados e nem sequer sobreviveram. Eu me lembro de Chico Xavier, ele fazia reunião de desobsessão, só ele e o companheiro, um dos companheiros lá do trabalho. Então, para não desanimar, né, uma das falas dele foi dizer que, numa reunião onde podemos trabalhar, vêm os irmãos, e seja salvo, ele disse que salvamos a nossa reencarnação. De tão sério que é a gente ajudar alguém que está caído, seja encarnado ou desencarnado. Então, ela diz, renascemos aqui na Terra, é verdade, para contribuir em favor da nova era. Olha aí por que a gente está aqui. Ela diz que, aliás, todos que se encontram hoje neste planeta, olha que bonitinho, estamos em preparativos para a grande transição que se vem operando desde há muito tempo. Nós somos privilegiados, apesar que às vezes a gente se apavora pela transição planetária. A gente fica assim, ai meu Deus, como é que será isso? Ela já está vindo há muito tempo, como ela diz, operando desde há muito tempo. Então, no divino calendário, não existe pressa. Quer dizer, o calendário divino é diferente do nosso calendário aqui, não existe nem nada parecido. Então, não tem pressa. A evolução, ela tem que ser contínua, mas não correndo. Porque correndo não dá. Correndo a gente não chega. Se cansa no meio do caminho e desiste. Mas o ritmo que tem que ser da nossa caminhada é dentro das leis de equilíbrio. E as leis de equilíbrio, já está dizendo, são de equilíbrio. Então, a gente tem que ser equilibrado. Né? Andar equilibrado. Para que cada acontecimento suceda no instante próprio. Por isso que tem lá na Bíblia, aliás, gente, a Bíblia é maravilhosa, tem salmos, tem os números, Eclesiastes, tem cada coisa bonita lá, daqueles profetas, né?
que escreviam, nem sei se o nome é profeta, mas tudo bem. Interessa que a gente vai lendo e vai achando lindo realmente, quando tem lá uma passagem dizendo que Deus tem um propósito para nós. E o tempo é de Deus, não é nosso. Então, quando às vezes, agora que eu aprendi isso um pouco, né, mas eu digo sempre, o tempo é de Deus. Se não pode ser agora, será mais à frente. É porque como nós somos impetuosos e queremos tudo para ontem, mas Deus não exige de nós uma evolução de ontem. Ele exige de nós daqui em diante. Todas as vezes que a gente reencarna, é uma nova sucessão de atos, de comportamento que a gente vai mudando. Então, ela fala que também aqui ocorre, olha só, de novo ela falando, com o programa de amor para os habitantes do planeta. Então, tem um programa. Então, vamos nos colocar, como os professores têm um programa, não é para cumprir? Né? Eles têm um programa, e não pode sair do programa. O programa da terceira série é um, da quarta, da quinta. Cada série tem o seu programa. Se ela der correndo esse programa, ninguém vai aprender nada. Né? As pessoas não vão conseguir introjetar aquele programa. É um processo. Tanto que vem o primeiro ano, o segundo ano. Então, são programas. E a gente tem que cumprir o programa, que é o de amor. Então, nós aqui, que às vezes, aqueles que recalcitram, não é? Que são obstinados. Às vezes eu fico um pouco obstinada. Será que eu sou recalcitrante? Sou recalcitrante, sabe por quê? Todos nós. Porque todos nós estamos aqui. E se nós aí, isso, Luzia, se todos nós ainda estamos aqui, e tu já está na quinta série, e você está adiantando. Nem sei que série que eu estou. Às vezes eu fico pensando que eu ainda estou no jardim de infância. Mas todos nós que estamos aqui somos recalcitrantes do passado. Somos aqueles que fomos resistentes ao bem, não é? Não ouvimos a palavra do Senhor Jesus. Então, como mais tarde vamos retornar pela trilha da afetividade. Olha nós aqui, na trilha da afetividade com Jesus, que é de sabor, um sabor de imortalidade, sabor imortalista. Olha que delícia. Então, hoje, nós, recalcitrantes do ontem, hoje estamos aqui. Uns já estão até na quinta série, olha lá. Não é? Outros podem estar na sexta, quarta, até na faculdade já. Tudo bem. Então, ela diz para a gente não se atormentar. Isso já também dá um alívio, né? Para que se atormentar? Não se atormente. O calendário divino é outro. Não é esse que está aqui. Então, calma. Então, ela pede carinhosamente para que a gente cuide do nosso aprimoramento interior. Cuidemos disso. Mas compreendendo que o nosso irmão de jornada, ajudemo-lo quanto possamos, sem desfalecimento. Encerrando, ela diz que Jesus nos ama. Isso eu tenho certeza. E está entre nós. Ele nos ama desde o princípio dos tempos, apesar da nossa tremenda ingratidão. Aí dá uma vergonha. Mas ele ainda não desistiu de nós. Não desistiu. Então ela nos pede que permaneçamos contribuindo para que o ser que somos, aos seus cuidados, cresçamos sempre e alcancemos a plenitude. Como não finalizar, não é, a semana
com esse conselho, essa advertência da Joana de Ângeles, do qual elevamos os nossos pensamentos em gratidão agora, pedindo pelo nosso planeta, agradecendo, Senhor, tudo que nele contém. Agradecemos, Senhor, pela humanidade. Volve o teu olhar misericordioso, Senhor, para o nosso planetinha querido. Que ele continue azul, brilhando no espaço. Fica conosco, Senhor, e despeça-nos na tua paz. Um beijo grande nos corações. Fiquem com Deus. Obrigada pela paciência. Treinem paciência vindo ver Joana. Beijo. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.